Ter o poder de revogar, que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardemos todos, leve Jesus, iremos ver, ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de achar-vos justificados, ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardemos todos, leve Jesus, iremos ver. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Jailson. Deus te abençoe. Estávamos com saudade desse estudo e é uma alegria, né, voltar aos estudos bíblicos, tantas pessoas sedentas, né, irmão? Que Deus te abençoe mais uma vez. Oi, Renato. Renato, eu estava com muita saudade de voltar aos estudos, sabe? Muita saudade mesmo, né? E devido aos últimos acontecimentos, eu me senti quase que impelido a voltar aos estudos bíblicos, né? Acho que nunca foi tão importante ter esses estudos, né? Essa semana, Renato, eu estava dormindo e sonhei numa caminhada cheia de bagagem nas costas, né? E essas bagagens me atrapalhavam a caminhar. Eu disse, meu Deus, eu tenho que largar essas bagagens, né? Eu tenho que reduzir o tempo de trabalho e me dedicar mais à pregação do Evangelho, né? E é por isso que eu decidi retomar os estudos e eu creio que será muito proveitoso, não só para esse momento, né? Mas para o momento futuro também, tá certo? Esses estudos vão ficar gravados e eu creio que Deus há de abençoar também a pessoas que no futuro verão, tá certo? É verdade. Pois é. Então, eu estou voltando de vez. Estou quase reduzindo aqui minhas atividades, é porque quanto mais eu tento reduzir, mais aparece, Renato. Sei bem como é que é. Meu esposo também está nesse ritmo. Quanto mais ele fala que quer diminuir, mais aparece. Mas é assim mesmo. Pois é, quanto mais eu tento reduzir, mais aparece trabalho e eu tento me desvincular do trabalho. E quanto mais eu tento, mais aparece. Eu estou esperando das 7 horas, tá bom? Que foi o horário que a gente combinou de começar. Tá bom, gente? Tá certo. Você quer que eu coloque mais um louvor? Pode botar um louvor curto aí, só para dar... Mas já vai dar 7 horas, eu estou só esperando dar o horário. Gente, muito bem-vindos, viu? Fico feliz pela presença de todos aí, tá bom? Eu sei que hoje é quinta-feira, é o primeiro dia, mas eu sei que os próximos dias vão ficar mais frequentes. Nós vamos adotar a terça-feira como nosso dia de estudo, tá bom? Hoje é quinta, é porque eu estava ansioso para começar. Ansioso eu estava. Tá certo? Mas a gente já vai começar a partir de hoje. Nosso tema de estudos bíblicos será o livro do Apocalipse, tá bom? E nós vamos orar para poder começar. Oremos. Papai do céu, é com grande felicidade que voltamos aos estudos da Bíblia. É com grande felicidade, Senhor Deus, que voltamos ao estudo do Apocalipse. Pedindo que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, entendimento, inteireza de coração e que o Espírito Santo abra nossa mente para entender. Eu te peço, Senhor Deus, confiando em teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, Pai. Amém. Amém. Gente, vocês podem ficar à vontade para falar, tá bom? Para comentar, para tirar quaisquer tipo de dúvidas, tá bom? Se eu puder responder, estou aqui, tá bom? Eu quero interagir com vocês, tá certo?
E o tema de hoje é o livro do Apocalipse, tá certo? Hoje nós não vamos estudar profundamente, mas vamos fazer uma introdução muito importante. Se eu perguntar para você o que significa Apocalipse, eu tenho certeza que você vai responder rapidamente. O que significa Apocalipse? Você vai dizer revelação. De fato, é isso mesmo que significa. Apocalipse vem da palavra grega, né? Apocalipsis, e é uma junção de duas palavras. Apo, que significa tirar de, fora de, e kaluma, né? Que significa véu. Então, a palavra apocalipse, no grego, né, significa, basicamente, tirar o véu, né? Descobrir, descobrimento, significaria isso, né? Então, ao contrário do que alguns pensam, o Apocalipse não é um livro fechado e não interpretável, né? O Apocalipse é um livro interpretável, tanto que o seu título diz isso, tirar o véu, revelar, descobrir. Esse é o sentido do livro de Apocalipse. E se eu te perguntar assim, quem é o autor do livro de Apocalipse? Aí você vai dizer, é João. De fato, todos dizem que é João. Isso porque o próprio livro do Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, quando a gente lê João, todo mundo diz, é João. De fato, é João. O verso 9 de Apocalipse capítulo 1 também diz isso. Olha no verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão. Então, o livro deixa claro aqui que é João. E eu pergunto, que João? Será que só existia um João no Novo Testamento? É uma pergunta que surge, né? E será que esse João seria o discípulo amado? Será que está falando de João, discípulo amado, né? Alguns críticos vão sugerir que não, esse não é o discípulo amado, esse não é João, o discípulo amado. E eles falam isso por alguns aspectos, tá? O Evangelho de João, as epístolas de João, a forma em que as epístolas e o Evangelho foi escrito é uma forma literária mais culta, um grego mais culto do que como está escrito no Apocalipse. Então, baseado nisso, eles dizem assim, o livro de Apocalipse foi escrito por outra pessoa. Tudo bem. Outro ponto que os críticos levantam, dizendo que esse João não é João, o discípulo amado, está no fato de que João, o discípulo amado, no Evangelho de João e em suas epístolas, em nenhum momento se identifica como ele faz no livro do Apocalipse. Tá certo? Então eles dizem, não, essa maneira de se apresentar não é característica de João, o discípulo amado. Então eles pensam, será que é João Batista? Não é João Batista, porque João Batista morreu antes da crucifixão. Então, como poderia ser João Batista? Não tem lógica. Aí alguns dizem, não, pode ser João, o servo de Anás. Só que não tem provas de que esse João, servo de Anás, se converteu ao cristianismo. Então, as pessoas que dizem que o livro de Apocalipse não foi escrita por João, o discípulo amado, não tem uma base sólida para afirmar isso. Por outro lado, por que João, o discípulo amado, foi o escritor do livro de Apocalipse, né? A forma como João se apresenta, aqui em João capítulo 1, verso 9, diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão. Ele tem afinidade com as igrejas, ele tem afinidade com as igrejas da época. Então, ele mostra que ele é próximo. Por isso que nós entendemos ser João, o discípulo amado. A diferença literária do Evangelho de João e das epístolas de João serem num grego mais culto e o livro de Apocalipse num grego menos culto, nós entendemos que é provavelmente porque João, quando escreve o Evangelho e as epístolas, ele tinha auxiliares. E quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele estava só, na ilha de Patmos. Então, ele realmente escreveu sozinho, sem tanto apoio, sem tantos ajudantes. Então, ele realmente escreveu num grego mais simples, né?
Outra coisa que é muito importante nós frisarmos está no seguinte fato. Olha só a comparação interessante. No Evangelho de João, João usa 7 vezes a palavra eu sou. No Evangelho de João, ele usa 7 vezes a palavra eu sou. E essa marca de 7, escrever 7 vezes, é muito presente no livro de Apocalipse. Em João capítulo 6, verso 35, no capítulo 6 de João, verso 51, no capítulo 8, verso 12, são 7 vezes no Evangelho de João que ele usa a expressão, né, eu sou, se referindo a Jesus. E, paralelo a isso, no Apocalipse, nós vemos também essa frequente citação de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Então, essa forma de escrever, citando a conexão com o número 7, ela é uma característica de João, o discípulo amado. Outro ponto importante. No quarto evangelho e no Apocalipse, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. Isso acontece em João capítulo 1, 29. João identifica Jesus como Cordeiro de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 12, João também identifica como Cordeiro de Deus, Jesus como Cordeiro. Então, são características que João, o discípulo amado, adota por vezes que ele se refere a Jesus. Então, nós conseguimos identificar vários aspectos em que João, o discípulo amado, tanto trata nos evangelhos, como nas epístolas e como também no livro de Apocalipse. Tá bom? Outra prova é a igreja primitiva, os escritos dos primeiros cristãos, né, que falam claramente também que João foi o escritor do livro de Apocalipse, né? Eu trouxe aqui várias citações aqui, né? Irineu, no século II, ele cita João, né? Justin Martyr, provavelmente por 140 depois de Cristo, cita isso. Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e Hipólito. Todos eles citam João, o discípulo amado, né, como sendo também autor ou alguma citação dele referente ao livro do Apocalipse, tá bom? Importante a gente estudar em que situação histórica o livro vai ser escrito. Aí surge em que ano foi escrito o livro do Apocalipse. Aí tem várias linhas de pensamento. Alguns entendem que foi no reinado de Nero, entre o ano 54 e 68 depois de Cristo. Outros entendem que foi no reinado de Vespasiano, entre 69 e 79 depois de Cristo. E nós, e eu vou mostrar já o porquê, entendemos que foi no reinado de Domiciano, entre 81 e 96 depois de Cristo, tá bom? Isso porque tem algumas citações dos pais da igreja que citam justamente isso, tá bom? Essa época em que foi escrito o livro de Apocalipse não era uma época fácil para a igreja, não. Era uma época de intensa perseguição, certo? Só em Roma, preste atenção agora, é estimado que houveram 10 perseguições contra os cristãos, tá bom? Houve perseguição contra os cristãos no reinado de Nero, houve perseguição contra os cristãos no reinado de Domiciano, no ano 95, houve perseguição contra os cristãos no reinado de Trajano, do ano 108 ao 112, houve perseguição contra os cristãos no reinado de Marco Aurélio, no ano 177. Houve perseguição contra os cristãos no reinado de Sétimo Severo, no ano 202. Houve perseguição contra os cristãos no reinado de Máximo Trácio, no ano 236. Houve perseguição contra os cristãos ferrenha mesmo, no reinado de Décio, 249 a 251. No reinado de Valeriano, entre os anos 257 até o 258, no reinado de Aureliano, 270 a 275, grande perseguição no reinado de Diocleciano,
no ano 303 ao 305, e também grande perseguição no reinado de Maximiano. Só aí eu citei 11 perseguições aos cristãos, tá certo? Agora, levando em consideração o momento em que João vai escrever o livro, no começo aí, né, dessa perseguição, que aqui a gente vamos citar aqui justamente o reinado de Domiciano, né, onde foi escrito realmente o livro, eu queria citar algumas coisas. Sobre que pretexto ou que acusação eram executados esses cristãos, né? Sobre que acusação eles eram condenados pelo Estado. Entre o ano 37 e o ano 41, o imperador Caio Calígula, ele foi o primeiro imperador a promover a adoração a si mesmo, né? A adoração ao imperador, em especial ao Estado também. Quem se recusasse a adorar o imperador era perseguido. Essa perseguição incluía tanto judeus como cristãos. Agora, essa perseguição, no sentido de quem não adorasse ou servisse em adoração ao império, ela ganha muita força justamente no período em que vai ser escrito o livro de Apocalipse, que é no reinado de Domiciano. No reinado de Domiciano, em Roma, a adoração ao imperador se tornou uma questão crucial. O próprio Domiciano chegou a executar familiares dele mesmo. Eu botei aqui como Flávio Clemente, que era seu primo. Os cristãos eram julgados nesse período, não era sobre os crimes comuns, visto que eles não eram culpados desses crimes. Eles eram culpados de um crime chamado Lex Iulia Majestade, né? Lesa Majestade. Esse crime foi o mesmo crime que foi condenado a Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi condenado por roubar, não foi condenado por nada disso. Jesus Cristo foi condenado por quê? Justamente por crime de lesa majestade, né? Acusaram Jesus de querer se fazer rei sobre os judeus, né? De estar se levantando contra César. Né? E os cristãos eram acusados pelo Código Penal romano de justamente estarem infringindo no crime de lesa majestade. Nessa brincadeira, que não pode se chamar de brincadeira, eu uso as aspas para isso, alguns autores afirmam, eu anotei aqui, que justamente esse período de perseguição tenha matado aproximadamente entre 70 a 100 milhões de hereges. Isso em todo o período, não cito todo o período assim do poderio romano. Outros falam de 40 milhões e De Brown aqui, né, também no Código da Vinci, cita dezenas de milhares, aqui 5 milhões de mulheres. Era muito cristão que foi morto nesse período, justamente incorrendo no crime de lesa majestade. Era bem provável a morte nessa época. Talvez mais provável do que hoje, com a pandemia do coronavírus, né? Devido à pandemia do coronavírus aí, todo mundo fica sujeito. Será que vamos viver? Será que vamos morrer? Surge essa questão. Então, nessa época em que foi escrito esse livro, a probabilidade de João morrer era muito grande. Mas como foi que morreu João? Né? Assim como Pedro, assim como Paulo, João foi convocado para ir a Roma, né? Então, João teve que ir a Roma, e ele foi a Roma. E quando João chegou a Roma, assim como foram também julgados os outros apóstolos, foram postas perante João várias testemunhas, né? E essas testemunhas começaram a fazer falsas acusações a João, né? Falsas interpretações de suas doutrinas ou pregações. E a maneira como eles diziam, eles deturpavam, né, a pregação do cristianismo.
Então, por fim, foi ordenada a morte de João. E conta-nos a tradição que João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Todavia, Deus miraculosamente preservou a vida dele, e ele não sofreu dano algum. Isso no reinado de Domiciano. Como punição, e devido ao grande milagre que aconteceu, Domiciano, por fim, mandou João para ser isolado na ilha de Patmos, tá certo? E é lá onde ele vai escrever o livro do Apocalipse. E quando a gente estuda uma história dessa, onde um homem é colocado numa caldeira fervente, onde a morte é a situação mais provável, a conclusão que chegamos é que a vida não faz parte de uma estatística certa. Às vezes a gente vê essa pandemia estourando e quando você analisa a história de um homem desse, você diz, a probabilidade dele morrer era 100%. E se você analisar a história dos outros apóstolos, você chega mais ainda a essa conclusão. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi martirizado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, morto por Herodes. Esse é citado em Atos, capítulo 12, verso 1 e 2. Foi o primeiro apóstolo a ser morto. João, né? No caso, não morreu. Mas era provável que ele morresse. Felipe morreu de morte natural, de acordo com alguns historiadores. Bartolomeu foi posto em um saco, dentro de um saco, e lançado no mar. Morreu, afogado. Tomé foi morto na Índia. Mateus provavelmente morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, alguns livros de seu tempo relatam que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar a Cristo. Tadeu foi sepultado em Beirute, ou no Egito. E Simão o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, um perseguidor dos cristãos. Poderíamos acrescentar Paulo, que também esteve entre os 12, foi pessoalmente chamado por Jesus e foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. Ou seja, então quando você olha a estatística, qual é a conclusão que você chega? João vai morrer. João vai morrer pela estatística. Ora, o camarada está vendo todos os discípulos morrendo. Está vendo todos os apóstolos morrendo. E quando você vê outras pessoas morrendo, e é o que se procura fazer constantemente no coronavírus, né? É achar explicação para todo mundo que morre. Então, quando alguém morre, diz assim, não, mas é porque ele tinha diabetes. Aí, quando outro diz, não, ele não tinha diabetes, mas ele era já idoso e tal. Então, se procura estatística, se procura ferramentas matemáticas para explicar, às vezes, coisas que a matemática não pode explicar. E nessa situação aqui de João, o autor do livro do Apocalipse, ele tinha todas as probabilidades de morrer. Poderia morrer de morte natural, ele era um senhor de idade, numa ilha, trabalhando pesadamente, tinha grandes chances de morrer. Podia morrer desidratado, podia morrer de fome, podia morrer martirizado. E não morreu. E aí, como que se explica isso? Certas coisas, irmãos, não se explicam. Certas coisas se aceitam. De fato, Jesus, Deus, tinha um plano na vida de João, que era escrever esse livro para hoje eu e você estar aqui. Às 7h20 da noite, lendo um livro, tentando entender e achar esperança aqui dentro. E é isso que nós vamos encontrar. Aí você diz assim, não, mas ele não morreu fruto do acaso. O interessante é que em João, capítulo 21, eu até separei esse texto, eu queria que você lesse. Está em João, capítulo 21. Hoje eu não vou entrar em si no livro, tá? É mais uma introdução. Em João, capítulo 21, no verso 18, Jesus vai falar sobre João. E todo mundo conhece esse texto, João 21, 18. E diz assim, Jesus falando. Na verdade te digo, falando para Pedro, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás a tua mão e outro te cingirá
e te levará para onde tu não queiras ir. Jesus está dizendo assim, ó, agora o comando da tua vida, Pedro, não está mais nas tuas mãos. Não é você que decide para onde você vai, o que você vai trabalhar, o que você vai fazer. Não é você que decide isso. Jesus está dizendo assim, ó, quem decide para onde você vai ou o que você vai fazer sou eu. Aí parece estranho, as pessoas dizem assim, então agora Pedro, se é Jesus que vai dirigir Pedro, vai ser tudo bom na vida dele agora. Jesus está dizendo aqui que vai segurar a mão de Pedro e vai levar ele. Mas Jesus vai levar ele para onde? Verso 19. E disse isso significando com que morte havia de ele glorificar a Deus. E dito isso, segue-me. Ou seja, Jesus disse assim, ó, Pedro, quando tu era novo, tu ia para onde tu queria. Mas agora que tu é adulto, eu seguro na tua mão e te levo. Aí as pessoas vão dizer assim, Jesus vai levar ele para a prosperidade, para a felicidade, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Só que, segundo o contexto, Jesus está dizendo assim, eu vou te levar para morrer como eu morri. Parece estranho. Parece estranho. E a respeito de João, ele continua dando a explicação no verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era? João. E que na ceia se recostara sobre o peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Pedro entendeu o recado e disse assim, vixe, eu vou morrer assim como o mestre morreu. E Pedro ficou pensando, e João? E João? Aí Jesus fala, verso 1. Vendo Pedro a esse, disse Jesus, Senhor, e desse João? O que vai ser dele? Ora, se eu vou morrer, o que vai ser dele aqui? Aí é o verso 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não ia morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, a esperança deles era, João não vai morrer, não. João vai ficar vivo até Jesus voltar, vai ser transladado do céu. Só que Jesus não tinha dito isso. Em outras palavras, Jesus disse que João não morreria de morte matada, mas morreria de morte natural. E foi isso que aconteceu. E a esperança de ficar vivo até a volta de Jesus é uma esperança que não pode morrer dentro da igreja. Ela tem que estar constantemente viva. E agora Pedro iria questionar, não, eu não quero morrer não, eu quero ficar que nem João. Cabia a Pedro questionar isso? Cabia a Pedro questionar isso? Será que satisfaria o desejo de Pedro em entender por que ele morreria e por que João não morreria? Será que a vida é sempre essa matemática certa, essa estatística precisa? Ou certas coisas acontecem na vida sem a gente entender? Uma coisa certa, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, isso é enxugado no céu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O sentido de enxugar dos olhos toda lágrima é porque nós compreenderemos a plenitude de todas as coisas que aconteceram aqui. Então, quando diz assim, lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, é porque nós compreenderemos no céu a plenitude de todas as coisas que aconteceram aqui. Então, um dia no céu você vai perguntar, por que aconteceu isso? E lá você terá essa explicação. Não foi assim na vida de Jó? Muitas coisas aconteceram ruins na vida de Jó. Mas como foi que terminou o livro? Terminou de uma forma ruim? Jó achou ruim. Quando termina o livro, Jó diz assim, eu nunca queria ter passado por isso na minha vida. É assim que termina o livro? Jó termina o livro dizendo o quê? Antes eu te conhecia só de ouvir. Mas hoje eu te conheço pessoalmente. Jó ficou achando ruim pelo que ele tinha passado. Ele perdeu 10 filhos. Perdeu. E ele achou ruim isso. Quando ele entendeu o sentido de todas as coisas, ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje eu te conheço de te ver.
Vou ficar... Pedro poderia ter especulado isso. Não, por que eu vou morrer, João? Não. Quer dizer que o senhor ama mais João do que eu? Não, cada um tinha um propósito, um destino, uma sequência diferente. Na igreja que eu sou ancião, chegou uma senhora, eu não sei se vocês lembram aquele atentado que teve em Suzano. Lembra do atentado que teve em Suzano? Onde o jovem entrou numa escola e matou as pessoas, lembra? Pouco tempo depois daquele atentado, foi passado o testemunho daquele jovem adventista que morreu. Vocês lembram disso? Passou na TV, que era um desbravador? Pois é. Na nossa igreja chegou uma senhora e disse, pelo testemunho daquele rapaz que morreu, hoje eu vim me batizar. Esse vídeo está no YouTube. E eu me espantei quando eu estava na recepção da igreja, a senhora chegou e disse, pela morte, pelo testemunho daquele rapaz, eu vim me batizar. Então a gente precisa entender algumas coisas quando a gente vê o livro do Apocalipse. Primeiro, em ferrenha perseguição, um livro que fala abertamente contra Roma seria automaticamente destruído. É por isso que o livro é escrito em símbolos. E se João ficou vivo, que era provável que ele tinha que morrer? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, Deus tem total controle de nossas vidas e nós não somos frutos da estatística ou do acaso. Então, é provável que uma pessoa que tenha comorbidade, diabetes, sei lá qual tipo de doença, pegue uma doença, um vírus desse e não morra. E é provável que uma pessoa saudável, sei lá, por que morre. E a gente vai explicar. Pedro teria questionado Jesus e dizer, não, morrer não, morre João, eu não. Mas tem que ver que esse Pedro aqui era o Pedro transformado. Esse Pedro aqui era o Pedro que tinha negado a Cristo. Então, quando Jesus diz assim, tu vai morrer por mim, Pedro diz assim, ô glória, é sinal que eu vou ficar fiel até o fim. Então, a alegria de Pedro não é, rapaz, eu não estou nem aí se eu vou morrer ou não. Mas Jesus já disse que eu vou ser fiel até o fim. E Pedro se alegra. João tinha grande probabilidade de morrer por doença, por perseguição, por velhice, por fome, mas Deus o poupou. A probabilidade nem sempre valida. É por isso que a ciência fica louca. Tem certas coisas que a matemática não explica. Pedro se contentou sabendo que ia morrer. Não se desesperou. Agora, uma coisa os dois tinham em comum. Os dois tinham esperança na ressurreição. Matusalém foi o homem que mais viveu na Terra, se eu não me engano, foi 970 anos. E quando Matusalém chegou à beira da morte, após viver 970 anos, quase 1000 anos, aí chegou na morte, você acha que Matusalém disse assim, opa, tá bom, já vivi demais. Você acha que Matusalém fez isso? Matusalém provavelmente ficou triste. Adão, 900 anos, também ficou triste. A morte é incomum. Mas eles tinham esperança na ressurreição. João capítulo 19, verso 11. Jesus estava preso. Estava prestes a ser morto. E Pilatos se achando porque tinha prendido a Jesus. Aí Jesus diz assim, ó, João 19, verso 11. Respondeu-lhe Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus tinha plena convicção que na vida dele nada estava acontecendo por acaso. Então não foi por acaso que João vai ser poupado para escrever esse livro. Em Mateus 26, lá no verso 53, quando Jesus está sendo preso, os discípulos tudo assustados, ninguém quer ser preso. Pedro pega a faca, vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, quer escapar, quer se defender, quer viver. Em Mateus 26, verso 53, Jesus diz assim, ó,
Ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões, uma legião com 1000 anjos. Eram 1000 anjos para cada discípulo. Jesus estava pedindo essas legiões de anjos, não era para ele. Ele sabia que ele tinha que ser preso e morrer. Quando ele diz assim, ó Pedro, tu acha que eu não podia pedir 12 legiões de anjos aqui e Deus mandar, não? Jesus está dizendo assim, ó, eu sei para onde eu vou. Eu sei por que acontece. Jesus tinha plena convicção que nada na vida dele acontecia por acaso. E é isso que falta na gente. O livro de Apocalipse nos vai dar noção do futuro. Mas de que vale saber o futuro se você não tem um presente com Cristo? Jesus, quando está sendo levado para ser crucificado no Calvário, ele encontra uma série de mulheres chorando por ele quando vira aquela cena batendo nele, aquela cena horrível. E em Lucas 23, verso 28, Jesus diz assim, Jesus, virando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Tiago White, quando estava no leito de morte, a irmã White chegou para ele e disse assim, Tiago White, quer que oremos para você ser curado? E ele disse, não, porque eu quero descansar. Certeza da salvação. Certeza de para onde vai. João foi botado num tacho de fogo fervente, mas ele foi confiando no Senhor. Na velhice de Salomão, em Eclesiastes 7,4, ele diz, o coração dos sábios está na casa de luto, mas o coração do tolo na casa de alegria. Se o coração do sábio está na casa de luto, o mundo está de luto hoje. Então, o mundo hoje está ficando mais sábio. Certas coisas têm que deixar de ser entendidas e passar a ser aceitas. Aceitar é o melhor remédio. Eclesiastes capítulo 7, verso 10, para você que está sofrendo, eu vou ler. Nunca diga, melhor eram os dias passados do que esse. Isso não tem sabedoria. Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Então, nunca diga, melhor era o ano passado do que esse ano. Porque você não vai poder explicar todas as coisas. Existem diversas formas de interpretação desse livro. E existem diversas formas de linhas de interpretação do livro. E eles dão diversos nomes diferentes. Tem a linha de interpretação preterista, onde coloca todo o livro de Apocalipse no passado, na época de João. Tem uma lógica. Tem uma linha de interpretação do Apocalipse futurista, onde coloca todos os acontecimentos no futuro. Tem a linha de interpretação historicista, que é adotada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é a que nós utilizaremos, encaixando a profecia na história. A linha de interpretação historicista, que é a que nós estudaremos durante esse curso, prevê o cumprimento do livro no passado, no presente e no futuro, encaixando dentro da história. Numa sequência contínua encaixada juntamente com o livro de Daniel. Até o momento da segunda vinda de Cristo, na primeira, antes e depois do milênio. A estrutura literária do livro do Apocalipse, e isso eu quero compartilhar com vocês, ela não pode ser rompida, como alguns assim o querem fazer. Eu vou mandar para vocês um PDF do estudo de hoje, completo do que eu estou falando. Certo? Eu vou mandar para vocês um estudo completo do que eu estou falando hoje. Dá para ver a tela aí, gente? Dá para ver? Olha só como é dividido aqui o livro do Apocalipse. É um quiasma que nós chamamos. A estrutura de quiasma é como se fosse um espelho. Veja aqui, ó. O livro do Apocalipse se inicia com o chamado prólogo, que é a introdução do livro.
está aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 8. O livro termina com o epílogo, que é a conclusão do livro, do capítulo 22, do verso 6 ao 21. Na parte B do livro, nós temos as promessas para o vencedor do livro, que se encontram no capítulo 1 de Apocalipse, do verso 9 até o verso 3, do capítulo 3 e o 22, nós vemos promessas para o vencedor. No final do livro, lá no capítulo 21, nós vemos o cumprimento dessas promessas. Está no capítulo 21, verso 5. E no capítulo 22, verso 5. No item C, que é o capítulo 4 ao 8 de Apocalipse, nós vemos o trabalho de Deus para a salvação da humanidade. No final do livro, no item C, que é o capítulo 19 ao 21, verso 4, nós vemos novamente o trabalho de Deus para a salvação da humanidade. No item D, que é do capítulo 10 até o capítulo 11, no verso 18, nós vemos a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas. No capítulo 15, veja que eu estou descendo o livro ao contrário. Ó. Comecei no 22, fui para o 21, fui para o 19, já estou no 15. Nós vemos a ira de Deus destituída de misericórdia. O capítulo 10 fazendo um paralelo com o capítulo 15. No capítulo 10, do verso 11 ao 18, nós vemos o comissionamento de João para profetizar, para pregar. Lá no final do livro, nós vemos a igreja proclamando o evangelho nos últimos dias, que é Apocalipse 14. Faltou aqui botar aqui, Apocalipse 14. Ou seja, tudo que está passando em sequencial no começo do livro, está passando ao contrário no final do livro. Isso é o chamado estrutura de quiasma. Por que a estrutura do livro está escrita desse jeito? Para apontar para o ponto central do livro. Qual é o ponto central do livro? O capítulo 11, 19 até o 13, que é o grande conflito. Capítulo 12, você encontra o grande conflito. Capítulo 13, você encontra o grande conflito. E o finalzinho do capítulo 11 você encontra. Então, o livro é escrito em uma estrutura de espelho, justamente para apontar para o ponto central do livro, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Esse é o objetivo de ser escrito o livro em estrutura de quiasma. A questão é que quando você pega parte dessa estrutura do quiasma, um exemplo, as trombetas, e lança para elas para o outro lado do grande conflito, você vai quebrar a estrutura literária do livro. Deixa eu ver como é que eu faço para parar aqui de compartilhar essa tela. Pronto, deu certo. Então, o livro ele é escrito nessa estrutura literária chamada de quiasma, certo? É como se ele tivesse em espelho, né? Não é só o livro de Apocalipse que é escrito dessa forma, tá bom? Levítico também é escrito dessa forma. Eu poderia compartilhar aqui também. Só que o livro de Levítico, ele aponta para o capítulo central do livro de Levítico. E eu te pergunto, qual é o capítulo central do livro de Levítico? Essa é fácil. É o capítulo 23. 16. 16 é o livro, o livro está apontando para o capítulo 16. Eu tenho essa estrutura aqui, eu posso compartilhar aqui na tela também. Não é o assunto de hoje, né? Mas a título de curiosidade, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês. Só para vocês entenderem o que é essa estrutura de quiasma. Tá aqui no meu Prezi. Eu vou abrindo aqui devagar. Outro ponto para a gente olhar, o próprio livro de Daniel, ele tem essa estrutura de quiasma, que essa estrutura de espelho que eu chamo, lá dentro também. Principalmente na profecia das 70 semanas, você vai encontrar essa estrutura, mostrando que as 70 semanas não pode ser quebrada como alguns querem fazer. Eu estou abrindo aqui rapidamente aqui o livro, só para mostrar para vocês. Certo?
Ele está carregando. Aqui, só um minutinho, mas ele está carregando aqui, que eu estou puxando direto da internet. Bom, eu vou deixar aqui quem está carregando, vai demorar. Nós estudaremos o livro, verso por verso, certo? O estudo de hoje ele está em PDF e eu vou estar compartilhando com vocês o PDF. Próximo estudo, nós entraremos em Apocalipse capítulo 1, verso 1, certo? Esse será nosso primeiro estudo realmente do livro. Hoje nós tivemos uma introdução do livro, tá bom? E que Deus possa nos abençoar nesses estudos, que Deus possa nos dar sabedoria, tá? Eu não sou pastor, não sou teólogo, tá bom? Então, talvez algumas palavras ou algumas coisas eu não saiba dizer, mas eu peço a Deus que nos ilumine, nos oriente, e peço a Deus que nos dê esperança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Antigamente, uma pessoa podia ficar chateada com a igreja e se afastar da igreja e desfrutar dos prazeres do mundo. Antigamente, uma pessoa podia fazer isso. Mas hoje em dia, eu vou dizer um negócio para vocês. Quem sair da igreja nem vai ter o mundo e nem vai ter a igreja. Nós chegamos nos momentos finais de história dessa terra. Eu quando eu tinha 15 anos, eu tinha um sonho que era dirigir. Eu sonhava em um dia tirar a habilitação. E quando eu tinha 15 anos, eu disse, eu não vou conseguir tirar a habilitação, porque Jesus vai voltar antes. Né? Eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 35 anos. Mas hoje eu tenho mais certeza do que quando eu tinha 15 anos. Eu tenho certeza que eu verei Jesus voltar. Tá bom? Então, que essa esperança, essa certeza possa estar no seu coração. Eu lhe agradeço por você ter participado desse estudo. Tá bom? E peço que a graça de Deus seja sobre a tua casa. Eu sei que cada pessoa aqui deve ter alguém doente. Isso, com certeza, deve ter. E nesse momento a gente vai orar por essas pessoas e vai orar por esse estudo. Carregou aqui o que eu estava querendo carregar. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Tá? Olha só aqui, ó. Aqui é o livro de Levítico. Ó. A mesma estrutura do quiasma. O livro cresce e decresce, tendo o capítulo 16, a expiação no centro do livro. Tá bom? Isso é só para mostrar para vocês. Eu posso sair aqui, gente? Posso sair? Vou sair, tá? Amém? Vamos encerrar? Vamos? Aqui já chegou um pedido de oração pelo William. Vamos anotar, gente, esses pedidos de oração. Chegou o pedido de oração para o William. Eu vou anotar aqui, porque essas pessoas a gente vai orar aí de noite, de madrugada. Tá bom? O William, né? Tá certo? A Renata tá falando, vamos orar? Aí a gente encerra, tá bom? Paizinho querido, obrigado, Senhor Deus, por esse estudo. Sua palavra é tão maravilhosa, tão profunda, que por mais que nós nos deleitamos nela, nós não conseguimos, Senhor Deus, encontrar a profundidade do texto. E por vezes podemos transmitir de forma equivocada ou de forma muito simples do que realmente é. Eu te peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria para poder entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Eu peço que nos dê a certeza da salvação e na confiança nos teus planos e propósitos. Conforta o coração de cada pessoa, Senhor Deus. Sabemos que são dias de luto para o mundo, mas é na casa de luto que Salomão contemplou sabedoria e é no fim de todas as coisas, Senhor Deus, que Salomão encontra, Senhor Pai, a felicidade.
porque nós vemos, Senhor Deus, o quão insignificante e passageira essa terra. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Por estarmos aqui, Senhor Deus, com saúde, vivos, clamando ao Deus de toda a terra, sabendo, Senhor Deus, que nossa vida está depositada em um ponto maior, mais alto, mais profundo, Senhor Pai, que nós nem sequer entendemos direito o que é. Os céus é muito grande, Pai. O prêmio da salvação é muito grande, que nós não temos noção ainda do que é em plenitude. Então, nos ajuda a ter uma noção para podermos nos animar e ter esperança. Peço, Senhor Deus, sobre o irmão Roberto Mendonça, para o Senhor restabelecer a saúde dele, aquele que eu amo tanto, Senhor Deus. Te peço sobre ele. Peço que o Senhor o visite, assim como eu também peço sobre esse irmão William, na qual a irmã digitou aqui. Sabemos que nada acontece por acaso e não está em mão de médicos a cura, Senhor Pai, mas está na mão do Teu Espírito que pode restaurar, Senhor Pai, todas as células. Te peço também sobre a vida do Caetano, aquele também que amo também, Pai. Restabelece ele, Senhor Deus, Pai. Protege nossa família. Dá a Tua graça, Senhor Pai, e nos ajuda a guerrear contra o mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jailson, Pode falar, Renan. boa noite. Eu coloquei aí nas mensagens para quem quiser receber o link nos dias de estudo e quiser me adicionar no privado, que aí eu crio uma lista de transmissão e todos podem receber o link antes do estudo, tá bom? Tem como eu mandar o PDF aqui? Tem não, né? Tem como eu mandar o PDF aqui ou... Não tem, né? Eu ia mandar o PDF aqui. Eu acho que tem, mas se por acaso a gente conseguir criar essa lista de transmissão, eu posso mandar. Você manda para mim, eu mando na lista. Tem algumas pessoas escrevendo aqui alguns nomes, eu estou pegando agora. Não, Jailson, eu vou colocar então o meu número para todos. Quem quiser pode me chamar no privado e eu vou adicionando na minha lista. Que aí fica mais fácil, tá bom? Porque tem... Eu estou pegando alguns nomes aqui, mas se mandar para você é melhor. Tá bom? Bênção a todos. Boa noite. Paz do Senhor. Tá bom? Thaís, eu anotei aqui seu nome, viu? Chegou aqui mais outro aqui. Eu estou anotando aqui, mas manda para a Renata aí, tá bom, pessoal? Paz do Senhor. Até quinta-feira que vem, tá bom? Paz do Senhor. Até, Deus abençoe. Tchau. Amém.